Então, bom dia, né? Somos a comunidade católica Renovadas com Cristo. O Evangelho do dia, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isso e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tem um ponto muito importante aqui, que é a fé desse oficial romano. A fé dele é uma fé forte, uma fé de poder, uma fé corajosa, uma fé que não duvida, né? Às vezes temos uma fé muito imatura, ou temos uma fé muito pequena, ou temos uma fé que às vezes nem parece ser fé, né? Então precisamos ter fé de verdade, fé correta, fé autêntica, uma fé forte. O mesmo a leitura de ontem, São Tiago vai dizer: mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Ou então uns vão dizer: mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. E fica uma briga entre fé e obra. Mas a oração, ela tem dois pontos, né? Ora e ação, fé e ação. Temos que ter as duas coisas, 50% de cada. Não podemos ter uma fé que não faz nada, mas uma fé autêntica, uma fé corajosa, uma fé forte, e uma fé que vai fazer, que vai realizar. Uma fé autêntica, uma fé como desse que nem Israel ele encontrou uma fé igual a dele, né? Uma fé forte.
uma fé poderosa, uma fé forte. Então precisamos ter uma fé autêntica, uma fé e obras, fé e obras. Crer, mas fazer. Né? Falar, mas fazer. Não ficar só em palavras. Oração é orar e uma ação. Usar a palavra, o orar, né? O vocal, e fazer uma ação. Aí seria a oração de fato. Senão a gente fica só no ora, e às vezes não funciona só orar. Temos que ter obras, temos que ter ação, né? Temos que ter uma graça, né, de Deus. Então a gente precisa ter isso, a gente precisa ser pessoas que caminhem na fé, mas que façam as obras, de fato. Ontem na leitura ele disse, não adianta só tu dizer Deus te abençoe, mas a pessoa está com fome, tu tem alimento e não dá o alimento. É a leitura de ontem, de uma das cartas de São Paulo. Então a gente precisamos ter fé e ação. Uma fé sem ação, ela é uma fé fraca ou morta, como diz São Paulo. Mas precisamos ter uma fé com ação. Esse homem tinha uma fé forte. Tu em casa, precisa só de uma palavra, Jesus, para que tu possa realizar tuas obras, né? Para que tu possa fazer. Então, que possamos ter essa fé.